Esse vídeo aqui está sendo destinado a cumprir a tarefa do professor Alexandre Galiotto, de CTM, sobre materiais cerâmicos, né? Então vamos lá. Definição, né? O que são materiais cerâmicos? A cerâmica, ela compreende todos os materiais inorgânicos, não metálicos, obtidos geralmente após um tratamento térmico em temperaturas elevadas. Principais propriedades e características. Os materiais cerâmicos, eles apresentam um alto ponto de fusão, como citado anteriormente, né? São geralmente isolantes elétricos, embora eles possam existir materiais cerâmicos semicondutores, condutores e até os supercondutores, né? Os dois últimos citados, eles possuem uma faixa específica de temperatura. São comumente estáveis sob condições ambientes severas. Classificação dos materiais cerâmicos. O setor cerâmico ele é amplo e heterogêneo, o que induz a dividi-lo em subsetores ou segmentos em função de diversos fatores, como matérias-primas, propriedades e áreas de utilização. Dessa forma, a seguinte classificação em geral ela precisa ser adotada, né? Como assim? A cerâmica ela compreende aqueles materiais com coloração avermelhada, né? Isso é a cerâmica vermelha, né? Empregados na construção civil, para tijolos, blocos, telhas, elementos vazados, lajes, tubos cerâmicos e argilas expandidas. Também para utensílios domésticos de adorno. As lajotas muitas vezes são enquadradas nesse grupo, porém o mais correto é enquadrar elas como materiais de revestimento, né? É o que eu vou falar agora. Materiais de revestimento, placas cerâmicas, são aqueles materiais na forma de placas usados na construção civil para revestimento de paredes, pisos, bancadas, piscinas de ambientes internos e externos. Recebem designação assim como os materiais como azulejo, pastilhas, porcelanato, lajota, pisos, etc. Cerâmica branca. Esse grupo ele é bastante diversificado, compreendendo materiais constituídos por um corpo branco e, em geral, recobertos por uma camada vítrea transparente e incolor. Dessa forma, é mais adequado a gente subdividir esse grupo em louças sanitárias, louça de mesa, isolantes elétricos para alta e baixa tensão, cerâmica artística, decorativa e unitária, cerâmica técnica para fins diversos, como, por exemplo, químico, elétrico, térmico e mecânico. Processamento dos materiais cerâmicos, fabricação dos produtos, né? O processo de fabricação dos pigmentos cerâmicos compreende as etapas como pesagem, mistura e moagem das matérias-primas, né, do óxido e outros compostos químicos. A próxima é acondicionamento da mistura moída em caixas refratárias, calcinação das caixas em fornos intermitentes, túnel rotativo em temperaturas que variam de 1200 a 1300 graus Celsius, né? Lavagem do material calcinado para eliminação de eventuais materiais solúveis, moagem e, por fim, o ensacamento, armazenamento e a distribuição. Agora vamos falar um pouquinho sobre cerâmicas de alta tecnologia e aplicação. Na parte elétrica, a gente pode citar aí os sensores de temperatura,
Sensores de temperatura tem o NTC e o PTC. São dois tipos de sensores onde a relação entre a resistência elétrica e a temperatura são conhecidas, mensuráveis e possuem uma boa tolerância e precisão. Capacitores, né? O capacitor de cerâmica, também chamado de capacitor cerâmico de disco, ele é formado por dois eletrodos metálicos, denominados de armaduras. Essas armaduras elas são separadas por um material isolante denominado dielétrico. Ele pode ser de papel, vidro, ar ou pode ser um vácuo. A gente também tem que falar um pouquinho sobre as cerâmicas piezoelétricas que também se enquadram aí nesse grupo. São corpos maciços, né, semelhante aos utilizados em isolantes elétricos, constituídos de inúmeros cristais ferroelétricos microscópicos, que inclusive são denominados como policristalinas. Uma curiosidade desse efeito, né, é que ele foi descoberto em 1880 e utilizado na prática pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial. A pessoa que fez isso, ela utilizou o quartzo acoplado a massas metálicas para gerar um ultrassom na faixa de alguns kHz. Após a Primeira Guerra Mundial, né, devido às dificuldades de se excitar transdutores construídos com quartzo por causa da demanda por alta tensão, iniciou-se o desenvolvimento de materiais piezoelétricos sintéticos, né? Esses esforços eles levaram à descoberta na década ali de 40 e 50 das cerâmicas piezoelétricas de titanato de bário pela União Soviética e pelo Japão. Agora temos o varistor. Um varistor ou VDR, ele é um componente eletrônico cujo valor de resistência elétrica é inversamente proporcional ao valor da tensão aplicada aos seus terminais. O que isso significa? Que à medida que a diferença de potencial sobre o varistor aumenta, a sua resistência, consequentemente, ela diminui. Os dielétricos são meios isolantes, né, que sofrem polarização ao serem sujeitos a grandes intensidades de campo elétrico. Dielétrico é o nome dado aos materiais que têm propriedades isolantes e podem ser facilmente polarizados. Geralmente eles são meios que vão dificultar a formação de corrente elétrica. Agora, na parte térmica, saindo da elétrica, a gente pode citar a fibra cerâmica para isolamento térmico, né? Que é muito utilizada em fornos, caldeiras e também em tubulação. Na parte óptica, a gente pode citar a virola cerâmica de fibra óptica, que está sempre presente aí na internet de praticamente todo mundo, porque agora quase todas as internets já são fibra ópticas e estão presentes nisso aí. Na parte magnética, a gente pode citar a pulseira de cerâmica de tungstênio magnética, né, que é mais uma questão estética, né, que é só uma pulseira mesmo. E é isso aí. Eu vou estar disponibilizando aí o material que eu usei e enviando o link desse vídeo aí pelo Siga. Colocar todas as referências no material, então qualquer dúvida vai estar tudo ali. E é isso aí, faltou 10 segundos aí para 10 minutos, mas muito obrigado.